Então, bom dia. Hoje, então, vai ser a nossa última aula antes da parte de apresentações. Então, a gente vai falar sobre propriedade intelectual e inovação. É lógico que, assim, não tem como eu falar tudo, né, de propriedade intelectual, tudo sobre a questão de regulamentação de materiais. Vai ser, assim, só uma breve introdução, assim, para conhecimento de vocês, tá? Então, assim, esse aqui foi um curso, né? Tem até se você procurar jogar no Google, você acha essa apostila do mapa, né? Isso foi feito em 2000, 2008, 10, não sei, alguma coisa assim, tá? Então, assim, deve estar um pouquinho desatualizada, né? Acredito, uma coisa e outra já pode ter mudado, mas, assim, o conceito básico das coisas estão todas aqui, tá? Então, uma frase que eles usam lá é que o Brasil entrou num novo ciclo de desenvolvimento, né, com a inclusão social, que precisa cada vez mais conhecimento e inovação tecnológica. Então, hoje, mais do que em qualquer outra época, nenhum país do mundo consegue avançar sem valorizar e investir seriamente em ciência e tecnologia. Então, a gente sabe que se não investir em ciência e tecnologia, você vai ficar à mercê dos outros países fazerem isso, né? Então, uma coisa muito importante é a gente é, investir na ciência e tecnologia e em proteger o que temos ali. Não é simplesmente chegar e fazer o seguinte, olha, vamos proteger a indústria nacional, que eu acho que é um erro muito grande que o Brasil comete várias vezes. Eles chegam e decidem proteger a indústria nacional. Mas é aquela coisa, no momento que você simplesmente protege, às vezes aquela proteção, ao invés de funcionar como um incentivo, muitas vezes ela funciona atrapalhando o desenvolvimento, né? Porque aí a indústria fica parada, não desenvolve nada, sabe que vai ter uma proteção do Estado e acaba não evoluindo. Por isso que o livre mercado nessas horas é muito importante. Às vezes vai ser ruim para o país, né? Mas o país tem que lutar por desenvolver isso. Eu não sei se vocês sabem da história, mas na década de 90, na parte de hardware de computador, o Brasil sempre foi muito forte mundialmente falando, né? E só que aí veio a proteção, o pessoal parou de desenvolver, os produtos brasileiros eram protegidos e aí eles não desenvolveram e ficaram para trás, né? Então assim, a gente vê o mal que isso pode fazer, né? Uma proteção aqui ou ali com um determinado motivo, tudo bem, mas né, isso é algo que não dá para contar sempre. Bom, então, inovação não está vinculada à propriedade intelectual e nem à alta tecnologia. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês. Inovação não está associado com alta tecnologia. Ah, eu vou inovar, eu vou fazer uma mesa que move para os lados. Não precisa de tecnologia alta para fazer isso, não precisa de muito recurso, tá? Então, para um país inovar, basicamente é criar novidades, criar coisas novas que vai servir, vai facilitar a vida da população. Você pode criar um novo armário que, por exemplo, a gente vê às vezes esses vídeos que passam para a gente, né? Ah, um armário que ele vira uma cama. Isso é uma inovação, tá? Isso é algo novo que pode ser aplicado, mas não necessariamente vai ser necessário você ter uma grande quantidade de tecnologia envolvida, tá? Geralmente ela é implementada sem a proteção jurídica pelos direitos de propriedade intelectual. Geralmente, tá? Às vezes a pessoa faz uma coisa, começa a fazer com os amigos, aquela coisa toda, e depois ele pode pegar, escalonar e crescer isso, tá? E a propriedade intelectual em si é uma garantia de apropriação, tá? Das criações intelectuais, dos seus signos distintivos que integram o patrimônio das pessoas. O que quer dizer isso? A pessoa que tem a propriedade intelectual, basicamente, ela garante que foi ela o inventor daquilo. Então, se ela que inventou, ela tem que ter uma vantagem relacionada a isso, tá? Então, a propriedade intelectual ela vai ser um regime disciplinador de conduta do mercado, visando a concorrência leal entre os agentes econômicos. Vamos traduzir isso aqui. Olha só. Você tem um cara, ele vai lá e faz um novo tipo de móvel. Esse novo tipo de móvel, o que acontece? É dele, né? Se ele registrar isso, ele precisa ter uma vantagem econômica. Daí que vem essa questão do regime disciplinador. Ele precisa ter essa vantagem porque é ele que criou aquilo. Então, se ele que criou aquilo, ele não podemos permitir que uma pessoa simplesmente copie a ideia dele e compita com ele. Não faz sentido isso, né? Então, a ideia da propriedade intelectual é você ter um mercado que vai regulamentar isso, para aquela pessoa ser capaz de fazer, né, obter uma vantagem ali dentro, tá? Então, não basta criar uma ideia, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. É preciso transformá-la em algo concreto. Não adianta falar, eu tenho um sistema que faz isso ou aquilo.
tá? Eu tenho um sistema que é capaz de mover isso, aquilo. Igual na época eu estava em Viçosa, disse que tinha um técnico que tinha criado um sistema elétrico que, se tivesse uma guerra, que daquelas que joga aquelas bombas que estraga as coisas elétricas, que o cara tinha um sistema que ninguém, sabe, ninguém ia conseguir fazer isso. E que diz que o pessoal dos Estados Unidos vinha atrás dele. Essas histórias que a gente ouve de universidade aí, sempre tem alguém que tem uma coisa, mas você nunca vê essa coisa sendo aplicada, né? Ou seja, não adianta o cara ter ideia. Para ele, para ficar guardada, para ele vender, mas quer milhões e não vende para ninguém, entendeu? Então não basta criar ideia, você tem que transformar em algo concreto, você tem que fazer isso para frente, você tem que fazer isso chegar ao mercado, tá? Então, inovação não é ter uma ideia brilhante para ficar guardada no laboratório, é a capacidade de transformá-la em algo real que movimente a economia, tá? E no momento que vá movimentar a economia, a gente espera, então, que essa pessoa tenha uma proteção. Então, essa é a função da propriedade intelectual, tá? Dos agentes de propriedade intelectual. Você proteger para aquela pessoa tirar um benefício. O que adianta ter uma pessoa que grava um CD, aí a banda vai, depois todo mundo faz o pirateia o CD dele, ou seja, ele gastou dinheiro, investimento, pesquisa dele lá, musical, né? Quebrando a cabeça, horas de estúdio, aí a outra pessoa só vai e copia. Tá certo? Não tá certo isso, né? Tá? Então, a propriedade intelectual no Brasil, tá? Tem pouco conhecimento sobre o tema, né? Nas empresas, universidades, de um modo geral. Nós não somos um país reconhecidamente tá, envolvido nessa parte de propriedade intelectual. O Brasil está muito atrasado. Fora, assim, o pessoal patenteia tudo, o pessoal faz tudo, tá? Gastos necessários por empresas na aquisição de tecnologias externas que estão em domínio público, tá vendo? Então, assim, não adianta também ser ficar comprando coisas de fora. Às vezes você pode desenvolver aqui, ou tem certas coisas que já é domínio público, você pode usar, não precisa pagar por isso, tá? Pouco aproveitamento do potencial investido nos RHs, nos Institutos de Ciência e Tecnologias nacionais, que criam tecnologia, ou seja, recurso humano isso aqui, tá? Ou seja, pouco investimento, as empresas em si não preocupam muito com isso, tá? Querem os produtos prontos. Pouca utilização dos documentos de patentes como fonte de informação tecnológica, ou seja, tem os bancos públicos, você pode ir lá ver o que está sendo feito, né? Para ver se você está seguindo nesse caminho, para onde que o pessoal está indo, até como uma forma de política, né? E defasagem entre o desenvolvimento científico e tecnológico e o número de patentes. O Brasil tem esse problema, desenvolve cientificamente, mas patente não é gerado. Não adianta você gerar uma nova metodologia se você não fizer o registro. Não adianta você descobrir uma nova resistência de doença se você não levar isso para um cultivar e registrá-lo. Tá? Então você fica parado. Então a propriedade intelectual vem de um resultado como uma novidade, tá? E isso, né, vai para a empresa que pode ir para o mercado. Mas começa mesmo aqui, ó, quando a empresa tem um problema técnico, né? Então ela vai na universidade, na pesquisa, desenvolve um projeto, faz pesquisa em desenvolvimento, fica aqui, ó. Nós mesmos fazemos muito disso aqui. Agora, quando o resultado é uma novidade, tem uma vantagem, isso pode ir para o mercado, beleza, aí, né, vai para uma empresa, a empresa leva isso para o mercado, né? Tanto que a própria universidade mesmo muitas vezes não leva, né? Ela repassa isso para uma empresa, a empresa faz o licenciamento para colocar, tá? Agora, olha a importância da propriedade intelectual. Se a gente não tivesse propriedade intelectual, você ia no mercado e ia ser assim, tá? Tem até uma série, né? Não vou entrar nos detalhes do que essa série fala, tudo, né? Mas tem uma série que chama The Handmaid's Tale, né? É o Conto da Aia. E lá é uma coisa que eu até lembrei dessa aula que eu dou é isso, lá é um local, né, que teve um golpe da direita e aí eles meio que, né, querem voltar, porque o pessoal não estava tendo mais filhos, né? Eles estavam tentando uma forma de resolver isso. Aí vem um golpe da direita, aquela coisa toda, eles quiseram voltar como que era lá os Estados Unidos, lá na década de 900, lá, né? Aquela coisa mais saudável, não sei o quê. E aí, quando eles mostram lá uma hora no mercado, era isso aqui, ó. Você vai comprar leite, você vai comprar tomate, você vai comprar laranjas, não tem marcas, tá? Então, se a gente pensar que não houvesse concorrência, né, é o leite do tiozinho que te entrega, né? Hoje não, hoje você vai no mercado e tem as marcas de leite lá, antigamente não. Eu sou de cidade pequena, a gente via lá o moço passando num jipe na leiteira. Aí minha mãe falou, corre lá que o seu Oswaldo tá passando. Aí eu corria, levava a leiteira lá, ele enchia lá 1 litro na hora e levava lá para dentro, entendeu? Não tinha marca, isso daí era tudo, o moço do queijo, o moço do não sei o que, né? Era tudo comprado ali, não tinha aquelas embalagens, marcas, tudo. Então isso é uma coisa mais recente. Então,
Se não tiver propriedade, se não tiver diferenciação de marca, não tem porquê, tá? Tinha até uma propaganda aqui na Rádio de Viçosa também, que ela é muito adequada, né? A propaganda era, um cara liga para uma empresa de turismo e fala, eu queria comprar uma passagem aérea para não sei aonde, Rio de Janeiro. Aí o cara pergunta assim, qual a empresa que você quer? Ele, não sei, tanto faz, pode ser. Tipo assim, e aí o atendente fala, não, você tem que escolher de qual empresa você quer. Você quer da não sei, da tanto faz ou da pode ser, né? Então, assim, tá em tudo hoje, né? Você tem marcas que você associa com alguma coisa. Então, quando a gente pensa na propriedade intelectual, onde que a gente vai encontrar isso, né? Nas patentes e registros. Direito de autor, conexo, base de dados, software, dados de provas, tá vendo? Indicações geográficas, tá? Gente, indicações geográficas, alguém aqui sabe o que é indicação geográfica? Só falando o resto de segredo, eu estou perguntando, tá? Alguém responde para mim. Segredos industriais, marcas, invenções, tá? Tudo isso está associado. Pode falar, Breno. Onde foi produzido esse produto? Não. Sim. Você me dá um exemplo? No Brasil tem vários. Deixa eu pensar agora. Deixa eu adiantar, senão nós vamos agarrar aqui. IG, tá? Tá relacionado quando um produto, a região do produto é muito forte. Quando você fala, já vou falar um exemplo que vai ficar claro para vocês. Quando você fala produto tal, todo mundo, por exemplo, vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho? Não, são vários. Quando a pessoa fala vinho do Porto, acha que é um vinho, não é. São vários vinhos produzidos numa mesma região. Então, quando você fala que é um vinho do Porto, eles têm a mesma característica. Champanhe. Oi? Champanhe. O champanhe dependendo dele, né? Mas não o champanhe em si, né? Porque tem vários tipos de champanhe. Mas eu tô com o nome aqui, gente. É porque eu tô com dois, tá? De Minas Gerais. Um é a cachaça Salinas. Cajuína lá do Piauí. Entendeu? Tipo assim, cachaça Salinas. Quando fala assim, essa cachaça é de Salinas. Não é aquela cachaça que chama Salinas. É cachaça de Salinas. Então é uma IG também, tá? Quando você fala que a cachaça é de Salinas, está associado com a marca. E aí, se você tiver aquele nível de qualidade, você pode registrar e ganhar um rótulo. Gente, eu não tô lembrado o nome agora, é tão simples, assim, fugiu. Os queijos lá de Araxá. Oi? Como é que chama? Tem um nome. Eu esqueci agora. É queijo não sei o quê, tá? Então todo mundo sabe. Não são vários queijos. Se você for no mercado, você vê vários deles. Né? Várias marcas diferentes. Mas aí não é marca, é IG. E a pessoa só pode usar IG na indicação geográfica se ela for realmente da região, tiver registrado e tiver certas características, tá? Por quê? Porque o clima daquela região de Araxá faz o queijo ser diferente, entendeu? O vinho do Porto é de uma região específica que dá um determinado sabor, uma determinada qualidade. Pode falar, James. Eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, tipo, o povo do Espírito Santo tem uma comida bem típica, que é a muqueca. Aí, quando você for, tipo assim, não, a pessoa pode ser, tipo assim, capixaba, a pessoa vai numa outra região. Aí, se a pessoa aqui é da outra região fizer, a pessoa vai falar, tipo assim, não, essa aqui é muqueca. Se, por exemplo, um baiano fizer, a pessoa vai falar, não, essa aqui é peixada. Por exemplo, tipo assim, apesar de não ser, tipo assim, da região, mas como a pessoa tipo assim, da região, quer dizer, a pessoa tem um saber fazer. Tipo assim, como posso dizer, tipo assim, como se a pessoa tinha incrustado nela, tipo assim, a toda o saber, né, de fazer uma muqueca, e quando se for uma pessoa de outro estado, a pessoa vai dizer, não, essa aqui não é muqueca, essa aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar um queijo, a pessoa que é mineira, a pessoa vai num outro estado, a pessoa vai falar, não, tipo assim, eu sou mineiro, tipo assim, esse queijo, então, mesmo que uma outra pessoa, tipo assim, que não é de Minas, vem para Minas, fizer um queijo, não vai ter tanta a mesma aprovação, sabe? Porque tem uma coisa que é bem, tipo assim, características, tipo assim, não, essa aqui é de mineiro. Não sei se você entende o que eu queria dizer. Eu entendi o que você quis dizer, só que é o seguinte, aí, para você fazer uma indicação geográfica, não é um processo tão simples, não é tipo falar, por exemplo, a muqueca capixaba é famosa. Aí, dependendo de outras regiões, eles falam que não é igual. Concordo com você a respeito disso. Mas, assim, isso vai ser um produto, entendeu? Vai ser comercializado. Eu acho que isso daí é um tipo de característica regional. Não sei se seria uma indicação geográfica, entende?
Porque a indicação geográfica tem que ser um produto, entendeu? Tem que ser algo característico da região. Então, por exemplo, se uma pessoa fizesse um produto que você compra no mercado, que é uma muqueca capixaba congelada, aí sim, aí eu concordo. Ela poderia virar uma IG. Teria que ser registrado isso, né? Fazer todo o processo, fazer uma cooperativa lá do pessoal do Espírito Santo, daria. Agora, só como geral, não. Eu tenho um exemplo mesmo. Eu estava de férias, né? Naquela semana que eu saí e viajei. Tava viajando, gente, e chegou lá, a gente pediu um feijão tropeiro, né? Fora de Minas Gerais, falou que tinha um tropeiro. Quando chegou, a gente olhou, a gente começou a rir, né? Tipo, isso não é tropeiro, gente, nem aqui, nem na China, né? Mas eu entendo, James, tá? Pode falar, Felipe. Eu assisti uma palestra tem tempo, na graduação, a tese do colega lá era justamente com café terroir. Ele queria dessa denominação, porque era produzido em um local aqui em Minas, que eu não estou lembrando agora, que queria designar para dar, acho que justamente isso, essa questão do local de produção ter essa denominação, café terroir, para poder agregar valor e tudo também. A ideia aqui, Felipe, é exatamente agregar valor. Porque, por exemplo, quando você vai lá comprar o queijo, né? Gente, sumiu, o pior é que eu compro desses queijos. Aí você chega lá, você já bate o olho, quando você vê lá IG ou você vê queijo de não sei aonde, né? Acabou, você já sabe que vai ter qualidade, entendeu? Agora, por quê? Porque se alguém falsificar ou colocar que é e não é, a pessoa pode ser processada. Porque essas regiões são registradas, tá? Isso não é tipo, vamos colocar um selinho, não. IG é coisa que é registrado, entendeu? Mas sim, é associado a isso. Beleza, vamos voltar aqui. Então tá, então agora, né, só quis fazer essa introdução rápida aqui, e quem faz isso, tá, é o INPE no Brasil. Então se você tiver alguma novidade, se você tem uma invenção que você fez, que o seu pai fez, você acha que isso vai dar alguma coisa, registrem, gente. E deixa eu contar uma história, eu sempre conto essa história, parece que é mentira, mas não é. Eu tenho um amigão meu de infância, onde a gente perdeu o contato, né? Foi assim, meu melhor amigo de infância, a gente cresceu junto, tava sempre junto. O pai dele é contador, tá? Até hoje, um dos contadores mais famosos ali na região de Bali, Tocantins, aqui perto. E a vida toda o pai dele trabalhou com isso. E um dia, o pai dele sonhou com uma churrasqueira. Ele acordou, desenhou a churrasqueira. E aí ficou com aquilo na cabeça. Um dia eu conversando com ele, esse meu amigo contou, não, meu pai vai montar uma fábrica de churrasco. Aí começou a ficar atrás disso, né? Deixou lá até a contabilidade meio de lado, e ele falou, meu pai está abandonando a contabilidade, está mexendo nisso. E hoje, essa empresa é grande, tem muitos funcionários, entendeu? Desenvolve tudo. E esse meu amigo abandonou, ele e o irmão abandonaram a carreira. Ele é biomédico, trabalhava nos hospitais, tudo lá em São Paulo. Abandonou para ajudar o pai. E começou nesse sonho, né, do pai, de desenhar uma churrasqueira. E ele desenhou uma churrasqueira que ninguém faz igual, era coisa simples, assim, sabe? Fácil de carregar, tal. E logo que ele desenhou, montou, começou a vender. E vendeu muito. Foi assim, sabe? É sorte, de certa forma, né? E logo depois que o pai dele começou a se dar muito bem nisso, uma pessoa da mesma cidade foi lá e montou uma cópia. Exatamente igual. Só que o pai dele foi esperto e tinha registrado, né? Feito o registro no INPE, fez a proteção da ideia, né? Do desenho, tudo. E o cara alegava que não copiou, o cara ganhando, roubando o mercado dele descaradamente. E aí foi para a justiça, ele ganhou, o cara teve que pagar a indenização, e tá aí até hoje. Às vezes já deve estar vencendo agora a proteção, né? Mas tem a empresa lá, que não, hoje não é só mais churrasqueiro, né? Faz várias outras coisas, mas começou numa ideia, para você ver, num sonho de uma pessoa, né? E assim, ele foi atrás, correu, registrou, produziu, foi devagarzinho com o metalúrgico lá, fazendo a ideia, fez a primeira, o modelo, e aí foi até desenvolver. Então, eu gosto de colocar essa história, que é assim, de pessoas próximas, para vocês verem que também não adianta você ter ideia, fazer e o outro copiar, acabou, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro também, que às vezes eu esqueci de falar no início, é que quem registra é dono, tá? Quem registra é dono. Isso vale para tudo, tá? Se você não registrar, outra pessoa copiar a sua ideia e registrar, ela é dona, não é seu. Você pode levar a prova que você quiser, tá? Isso funciona para tudo, tem mercado de imóveis, eu não sei se vocês já ouviram a história, né? Quem registra é dono. A pessoa compra um imóvel lá, dá aquela entrada, pega aquele contratinho
e fica com aquele contratinho o resto da vida. Depois outra pessoa, ou se uma pessoa agir de má fé, vender de novo o mesmo terreno e outra pessoa comprar e registrar antes de você, você perdeu, tá? Então tenha isso em mente também, que na questão de patentes, você tem que registrar. Ah, mas vai ficar caro, eu não sei. Então espera um tempo, né? Tenta investir ali e ver se você acha que essa ideia realmente tem sentido, né? Se tiver, siga em frente e faça o registro, porque se alguém tomar, você perdeu. Vocês já pararam para pensar por que a Coca-Cola, ninguém sabe a fórmula? Na verdade, dizem que sabe, né? Diz que tem uma parte lá que ninguém pode fazer, né? Por isso que a Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas a história é o seguinte, a Coca-Cola, se ela registrasse a fórmula dela, né? A princípio diz que tem 3 pessoas no mundo só que sabe. Se ela registrasse, após 15 a 20 anos, ela perdia a patente, né? A patente cai, qualquer um poderia fazer. Então, a Coca-Cola fez o que outras pessoas às vezes evitam, simplesmente escondem, né? Você também pode seguir por esse lado. Você gera uma coisa nova, uma formulação nova que você esconde para ninguém descobrir. E aí você pode usar pelo tempo que você quiser. Mas se outra pessoa descobrir a sua fórmula e registrar, ela passa a ser dona, tá? Então, só ter isso em mente, tá bom? Beleza, então só uma breve introdução. Aqui também vamos falar algumas coisas bem gerais, tá? Mas vamos falar agora um pouquinho, então, entrando, né? Como que a gente pode trazer isso da proteção de cultivares. Então, a parte de leis, essas coisas, eu vou deixar aqui, tá? Mas eu vou passar um pouco rápido para a gente não ficar muito restrito a isso, tá? Então, primeira coisa, cultivar. Então, é uma variedade cultivada da planta, obtida por meio de técnicas de melhoramento, tá? E indica a variedade de qualquer gênero, espécie vegetal superior, tá? Como que você pode fazer a proteção de cultivares, tá? Então, geralmente, você tem que ter uma novidade, tá? Que está relacionada com a oferta no mercado. O mercado tem que querer aquilo. Não adianta você ter uma cultivar, você acha que é boa, mas se o mercado não aceitá-la, né? Será que vale a pena você fazer o registro dela? Muitas vezes fica lá restrito ao programa. O programa de melhoramento está desenvolvendo, né? E depois para isso. O tempo limite de novidade no Brasil e no exterior para fins de pedido de proteção são esses, tá? O que quer dizer? O seguinte, ó. Então, você pode entrar com o protocolo do pedido, né? Quando você faz. Desse protocolo do pedido e o tempo que é considerado uma novidade vai depender do tipo de material. Então, por exemplo, quando você geralmente oferece a primeira venda, a primeira comercialização de um material, você tem 1 ano para fazer a proteção. Durante esse período, ninguém pode tomar proteção de você, tá? A partir dali, sim. Tá? Agora, por exemplo, para árvores e videiras no exterior, né? Então, a primeira venda de comercialização ela pode ser de 6 anos, tá? E exterior para as demais espécies é 4 anos. O Brasil só dá 12. Aqui é 4 anos. Então, se você lança um cultivar aqui, então, para o exterior, você tem 4 anos aí de lambuja para você registrá-lo, tá? Ninguém pode tomar isso de você. No Brasil é 1 ano. Então, no momento que você fez a primeira venda, você já fez um cultivar, tá lá produzindo, né? Beleza. No momento que você fez a primeira venda dele, tá? 1 ano após, ele tem que estar registrado. Se ele não tiver registrado, alguém pode tomar posse do seu material, tá? E como que funciona no Brasil, gente? Apesar desse monte de coisa molecular que a gente conversou na disciplina, a gente basicamente leva em consideração 4 fatores, tá? Eu quero que vocês guardem isso, tá? Isso é um ponto importante. Então, a gente fala que para você registrar um cultivar, você tem que fazer o teste do DHE. DHE. O teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, tá? Você tem que fazer esses 3 testes aqui, tá? Então, a cultivar nova que você está gerando, ela tem que ser claramente distinta das que já existem. Ela tem que ser homogênea, por quê? Porque ela precisa passar à frente, né? E não variar. Não adianta você vender uma semente hoje que é de uma forma, na safra seguinte ela está totalmente diferente. Isso não pode acontecer, tá? E multiplicando várias vezes, ela continua homogênea, tá? E tem que ter uma denominação própria. Não se pode utilizar um nome que já existe no mercado para não ter confusões, né? Ou então a pessoa colocar um nome que vai associar com outro material, tá? Beleza, então como que você pode fazer aqui? Onde que você pode entrar? Então, olha essas características aqui, ó. Você tem um cultivar que a cor dela é roxa, tá? E a outra é branca. Ou seja, toda vez que você utilizar cultivar A,
num teste de cultivo, a cor vai ser roxa. Soja, por exemplo, uma vez que a flor é roxa, é sempre roxa. Uma vez que é branca, é sempre branca. Tá? Então, você tem diferença, é estável e você mantém isso. Então, é uma boa característica para você utilizar na diferenciação na hora de fazer registro de material. Tá? Agora, se você usa, por exemplo, toneladas, né, tipo assim, produção, começa a ficar complicado, porque olha só, você faz um teste em um ano, o cultivar A dá 10 toneladas. No segundo ano, ele dá 5. Tá vendo? Perdeu metade. Como que você faz um registro de uma coisa que varia? Tá? Então, esse teste de DHE, que vai registrar o material, que é utilizado lá pelo mapa, né, pelo Ministério da Agricultura para fazer o registro, precisa ser características estáveis, né? Características que você, ao longo das gerações, você consegue acompanhar e diferenciar das demais. Só que são características fenotípicas, gente. Não tem marcador molecular, tá? Não se usa marcador molecular. Tanto que isso é uma grande crítica, porque aí as empresas podem misturar materiais, né? Pega material de uma empresa, outra usa o material, cruza, faz modificações e às vezes não se identifica que uma veio derivada de quê. Tá? E já vou falar a importância disso daqui a pouquinho. Tá? Então, por exemplo, cor de flor é possível diferenciar cultivar. Tá? Agora, por exemplo, se todas têm flores brancas, tá certo? Você não vai conseguir fazer a diferença desses cultivares. Pode falar, Breno. Professor, esses descritores, eles já estão pré-estabelecidos para diferenciar, por exemplo, o lançamento de uma nova cultivar, ou é a pessoa, né, ou a empresa que vai lançar que ela, minha cultivar é diferente porque ela tem isso, isso e isso. Não, no mapa já tem, tá, Breno? Já tem lá, por exemplo, soja tem pré-estabelecidos. Se for uma cultivar nova, uma espécie pouco cultivada, aí talvez não tenha, sabe? Estou começando a trabalhar com material que nunca foi registrado. Aí talvez vai ter que, né, lá junto com o mapa, decidir como que vai fazer a diferenciação. Mas as mais comuns, sim, já tem lá a tabelinha, inclusive, para você fazer o preenchimento de tudo. Cor de flor, resistências, né? Ciclo, tipo, tardia, média, precoce, isso aí você tem tudo para preencher, aí você diferencia das demais. Mas é tudo muito geralzão, né? Como eu disse, não tem molecular, então... É porque eu estou pensando, por exemplo, tem um cultivar que ela está no mercado. Eu vou lançar a cultivar B, que a única diferença entre ela é que a cultivar B ela vai produzir muito mais, né? Mas aí como é que faria essa distinção? Então, no caso de produção é complicado você registrar, Pois né? Não tem. Então, é aí que vem a questão. Eu, sinceramente, acho que tem muita bagunça aí. Pois é. Entendeu? Vem muita coisa passando errado aí. Porque, assim, você falar, por exemplo, soja, basicamente é pubescência, cor de flor, cor de hilo, né? Aí o ciclo, né? O ciclo dela, média, tardia, precoce, aí vem as doenças. Aí, às vezes, você pega uma, cruza com a outra, faz um certo cruzamento, muda uma coisinha lá, sei lá, o ciclo, mas a cor de flor é outra, é nova, mas não é, entendeu? Pois é. Tá? Mas, assim, é como acontece. Mas, assim, a ideia aqui da proteção você tem que ver lá, porque você tem que preencher de onde que ela veio, né? Aí, quando eles olham da onde que ela veio, aí tem como saber, né? Se ela é derivada de uma ou não. Por exemplo, uma das grandes dúvidas na época que isso foi feito era a questão de transgenia. Como que vai fazer com transgenia? Um geneticista molecular pode pegar uma planta boa e inserir um transgênico nela. E aí registra como nova? Não é nova, ela é derivada, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Pelo menos existe previsto na lei a questão dela ser essencialmente derivada, que eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu no próximo slide, tá? Mas, assim, dá muita margem, entendeu? Então, por exemplo, questão de nomes, tá? Você tem que utilizar nomenclaturas alfanuméricas, palavras e letras, tá? Ou palavras e números. Tem que ser esses nomes assim, tá? Você não pode chegar lá e vou colocar Breno Machado de Almeida, tá? Não pode chegar lá e Breno, não pode chegar e colocar seu nome numa planta, tá? Seria interessante. Seria interessante para você, né? Mas não Será pode. que é bom isso? Tá, não pode, não. A UFV, a gente tem um padrão, a gente sempre lança o UF, por exemplo, o UFV, né? S vem de soja, então é tudo UFVS. Então a gente tem, por exemplo, lançado em 2018, o UFS 80B10, 78B10, aí esse ano tem mais 4, eu nem sei os nomes delas ainda. 78C11, 77C10, né? O UFVS 77C10, tem mais duas, não lembro agora o nome, tá? Então, assim, aí é da UFV, né? Tanto que a empresa fala com a gente, põe um nome mais bonito, o Irapuru, igual essa daí, né? Uns nomes assim chamativos, fica esses UFVS aí, e não pode, né? Pela UFV exige isso da gente. Tá?
Bom, aí eu vou passar um pouco rápido nessa parte aqui também, porque é meio pesado. Depois, se alguém tiver interesse, tá? Pode voltar na aula, pausar os slides, olhar com cuidado. Mas só para mostrar para vocês que quem regulamenta isso não é só o mapa, isso vem lá de cima, tá? Então, foi criada uma organização mundial para fazer essa atuação na proteção de cultivares, que no caso é a UPOV, tá? E o conselho dela segue todo esse esquema aqui, tá? São as pessoas que estão envolvidos no processo de gerar as leis, né, que os países vão seguir, e o país, quando se adere ao POV, ele pode aderir às atas. Então, existem várias atas, tá? Tem até uma ata mais recente que não está atualizada aqui, e essas atas, cada país vai seguir de acordo com essa ata, tá? Por exemplo, tem uma ata mais antiga, que é a que o Brasil segue, tá? Tem uma depois mais atualizada e parece que tinha saído uma nova já. Tá? Então, aí o país escolhe como que ele vai fazer a proteção com base nessas atas, né, e recomendações. Não é assim, a UPOV determina para todo mundo. Não, ela tem as atas, elas vão evoluindo e o país determina, né, decide como que vai fazer. Então, o Brasil entrou nessa, né, no acordo, né, da Organização Mundial de Comércio em 94, tá? E o Brasil optou por adotar unicamente o sistema sui generis de proteção, ou seja, um sistema muito geral de proteção, que a gente viu por aí, né? Não tem, assim, tanta determinação. Tanta, né, uma proteção tão mais pesada em cima, tá? Mas, de certa forma, só de já ter uma proteção de alguma coisa. Então, a propriedade industrial confere proteção pelo sistema de patentes para os genes modificados por meio do processo inventivo e micro-organismo transgênico, mas exclui expressamente a proteção de patentes para plantas e animais. Então, o Brasil também, nessa lei de 96, né, da propriedade industrial, mostrou que você pode, por exemplo, fazer patente de genes, né? O Brasil você não pode fazer patente de organismo, igual por exemplo, nos Estados Unidos. Mas você não pode levar isso ou colocar em planta e fazer a proteção dessa forma, não é tudo via proteção do cultivar, tá? Então, o que tem de diferente? O que é esse sistema que o Brasil adota? Esse sistema data de 1978, para vocês terem ideia. Teve essa aqui mais recente, mas o Brasil adota essa. Então, por exemplo, quais espécies podem ser protegidas? O Brasil determina o mapa, tá? Qual que é a parte protegida? Material de propagação, né? Então, assim, material, por exemplo, sementes, né? Ou então, se for tipo aqueles materiais tipo cana, né? Você pode proteger lá o material de propagação. Agora, no caso de 91, protege tudo. A planta inteira fica protegida, tá? Então, você não pode usar nada da planta, né? Tipo assim, qualquer coisa relacionada com aquela planta é mais protegida. Então, você vê como que aqui é muito mais rigoroso, né? Direito sobre material propagativo, a produção para a comercialização do material propagativo. Ou seja, a pessoa pode ofertar, vender, ter uso repetitivo, tá? Aí aqui é produção ou reprodução. Ou seja, o Brasil, eu posso pegar o material de uma empresa e trabalhar com ele. À vontade. Eu tenho um monte lá na Casa de Vegetação que a gente fica buscando genes para trazer para os nossos cultivares. Eu posso fazer isso, eu não estou ilegal. Mas se o Brasil adotasse essa ata, eu estaria legal, eu poderia chegar lá ao mapa e me prender, ou né, colocar um processo lá e acontecer alguma coisa. Então, para vocês verem como que aqui no Brasil foi mais liberal. Vamos deixar as culturas brasileiras evoluírem. Então, né, foi mais frouxo aqui, tá? E o direito sobre o produto da coleta, aqui no Brasil não há. No momento que a pessoa coleta, tá? Ela tem um direito de tudo aquilo, ela não tem problema nenhum, exceto no caso lá dos plantas ornamentais. Ao passo que aqui não, né? O direito da colheita também, dependendo se é um material registrado, for de alguém, você não tiver autorização, você não pode fazer nada com aquilo. No Brasil é permitido troca, né? A pessoa pode trocar material de colheita sem problema nenhum. Pequeno produtor pode fazer um uso muito maior. Então o Brasil preferiu ser relaxado nesse ponto também, de certa forma, para ajudar o pequeno produtor. Mas, né, deixou muitas brechas aí na forma como foi feita a regulamentação, tá? Então, por exemplo, o dispositivo, né, data de 78 de uma cultivar essencialmente derivada é não prevista. Apesar que o Brasil modificou isso, né? Na lei brasileira colocaram sobre cultivar essencialmente derivada, mas na ata de 78 não é prevista. Você pode pegar o material e fazer o que você quiser com ele, tá? Mas, né, o Brasil não aceita isso. Agora, por exemplo, a comercialização de cultivar essencialmente derivada requer autorização. E o Brasil, pelo menos, mudou isso, tá? Então, por exemplo, o privilégio do agricultor aqui não é previsto, aqui é permitido, e o período mínimo de proteção aqui é 18 anos, ao passo que aqui é 25 anos, tá? No caso de espécies mais simples, né,
tipo soja, milho, né, anuais, aí a gente tem 20 anos, tá? Então, você vê também o tempo de proteção é muito maior aqui, tá? A lei aqui, a ata aqui é mais rigorosa, tá? Então, por exemplo, olha, o obtentor C pode realizar cruzamentos entre as cultivares protegidas X e Y, no intuito de obter a cultivar Z, tá? Então, uma pessoa pode fazer o que ela quiser com qualquer material de qualquer empresa, sem necessitar autorização, tá? Então, a lei brasileira permite isso, tá? Então, sem problema nenhum. Se fosse a ata de 91, que é que, por exemplo, os Estados Unidos segue, você não poderia fazer isso em hipótese nenhuma, tá? Bom, como que faz a... Pode falar, Breno. Pronto, esta era a minha dúvida. Por exemplo, eu posso pegar uma cultivar elite de uma determinada empresa e querer, né, obter um material em cima dela. Né? Sim. Tipo, ela inserir uma característica para existir uma determinada doença. Então, não precisa de autorização, né, para fazer esse tipo de pesquisa, né, com esse material elite. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas aí, quando eu for registrar lá no mapa, vai ter que te pedir alguma autorização, uma vez que eu utilizei esse material dessa empresa? Sim. Pagar Eles vão observar a genealogia, né? A genealogia, vai ver o tanto que você usou desse material e eles vão bater lá um sininho e falar, opa, essa é uma cultivar essencialmente derivada. Então, se ela é derivada, você não pode seguir com ela à frente para comercialização sem a autorização da empresa. Pagar o royalties. Então, você não vai seguir com a pesquisa sem autorização. Você vai conversar com a empresa antes de fazer, entendeu? Mas, tipo, vamos imaginar que vai se vencer no ano que vem, da empresa, né? Que ela registrou, tem determinados anos, vai se vencer quando que vem. Se eu já começar esse ano... Pode. Todos fazem isso. Posso. Por exemplo, Você lembra que eu mostrei um slide lá, que eu mostrei assim, olha que essas plantas, eu falei de um trabalho meu que nós fizemos no laboratório, nem é publicado ainda. Tá vendo essas plantinhas aqui? Todas elas vieram de uma planta só, e todas são de empresas diferentes, ou seja, vieram tudo do mesmo material, né? A gente desconfia, porque assim, o nosso estudo foi pequeno, que veio de uma planta que era da Embrapa, e essa planta perdeu a proteção. Entendi. Então, nenhuma planta fez nada ilegal ali, entendeu? Mas você sinceramente acha que eles começaram isso assim que venceu a proteção? Eles começaram bem antes, entendeu? E isso se eles não lançaram essas plantas ou outras antes, quando ainda tinha proteção. Vamos falar aqui. Porque, assim, depende do teste do DHE e do tanto que você usa. Às vezes você faz um cruzamento com essa planta e depois muda muita coisa, inclusive as características. Então, mesmo que tenha lá na genealogia, você nem é obrigado a colocar como essencialmente derivado, entendeu? Então, é uma questão até de como você vai... Ok, o cara que vai lançar, né, ele pode colocar, veio dessa planta aqui, mas a gente sabe que não veio dela, veio de outra que já era elite. Realmente depende muito, né, da boa vontade, né, entre aspas, de você ser sincero, porque... Não, eu acredito que todo mundo faz certo, sabe? Mas eu sei, assim, que eu já conversei com uma pessoa que mexe com esses daí, que ele falou, Max, tem como lá, tem até um grau de limite que é aceito como derivado, entendeu? E se você não for até esse limite, tipo assim, você não precisa colocar como essencialmente derivado. Você coloca lá, veio mais ou menos desse material, mas eu mudei completamente, então não seguiu mais. Eu trouxe apenas uma característica. Eu nunca peguei para fazer, assim, né? Eu conversei com pessoas que já fizeram. Então, diz que tem. E eu acredito que até as empresas fazem isso. Lançam um material, o material está muito bom, eles pegam aquele material e começam a inserir nos materiais dele, até esse certo grau de limite. E aí tenta selecionar alguma coisa nova, né? Logo que, assim... Para ser essencialmente derivada, pode ter vindo do material, mas tem que ter diferenças. Então, por exemplo, cor de flor, tem que mudar a pubescência, mudar o ciclo, então, alguma coisa tem que ter diferente. Não pode ter assim, muita relação com aquela planta, não. Senão, o mapa vai considerar e aí você tem que ir atrás de fazer o material. Tá? Outra dúvida, por exemplo, a empresa ou a pessoa pediu a proteção para aquela cultivar, que está para videiras, né, e plantas 18 anos. Então, quando se vence a empresa, ela pode pedir uma nova proteção ou acabou? Não, acabou. Acabou, já era. Acabou, já era. Entendi. É domínio público. Porque, olha só, Breno, a função da proteção de cultivares, da patente, não é te proteger, mas não é para sempre. Não é pai, não. Você fez 18 anos, vai embora, meu filho. Vai cuidar da sua vida, entendeu? Se vira. Né? Então, você tem um software, você proteger o software, ganha dinheiro com ele e investe para o próximo. Ou na atualização desse software, aí você protege de novo. Dá um update, né? Um upgrade. Por que você acha que a Monsanto fez o RR2?
que é o mesmo gene. Claro, porque ela ia perder a proteção e ficar domínio público. Então, o que você faz? Melhora o que já está lá. Pronto, e lança como uma coisa nova. Então, e ela não lançou só o RR2, lançou o RR2 com BT, fez um Intacta. Fez um upgrade, pronto. Eu não que foi o que aconteceu no sul do Brasil. Um monte de gente plantando semente antiga. Eu acho que eu contei esse caso para vocês aqui, né? Contou. Contei, né? Pois é, então. E aí, quando a Monsanto foi lá, e ó, pau nos produtores. Então beleza, eu não vou multar vocês, mas é o seguinte, vocês vão assinar um contrato que vocês vão ter que usar mais 5 anos intacta. Colocou isso tudo na mão deles, entendeu? Então, né? É igual quando tava vencendo também, um monte de gente fazendo cruzamento com RR1. Tá? Então, só avisando assim que venceu é domínio público, qualquer pessoa pode utilizar ali. Tá? Beleza, aí no Ministério da Agricultura, quem vai fazer isso é o SNPC, que é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Então, se jogar no site lá, você consegue, inclusive, baixar todos os materiais que já estão registrados. Você pode entrar lá e ver da UFV, inclusive, falar quem está registrando, quais materiais, de qualquer empresa, inclusive, tá? Então, tem lá registrado o que está registrado e o que está protegido, tá? É uma pequena diferença aí. Registrado, você registrou o material, tá lá registrado. Mas a proteção só vem depois, né? Aí tem que... Se registrou, você tem um tempo lá ainda, né? Que eles vão sendo avaliados. Aí no momento que tiver tudo certinho, o material fica protegido, tá? E você não... Gente, uma coisa importante. Não é igual a questão da patente. Você não é obrigado a registrar o material ou patentear apenas uma coisa final. Por exemplo, eu estou com uma linha lá que eu estou cogitando registrar ela, né? Que é o seguinte, essa linha ninguém tem. Ninguém tem como utilizar ela, a pessoa tem que introgredir. Nós ficamos 4 anos introgredindo esse material. Então, você registra como um material pré-melhoramento. Você registra com material, né? Tipo pré-avançado, tem lá as linhas, né? As fases que eles chamam, né? Eu não lembro, que é a pessoa dos melhoristas que fazem isso. Então, você pode registrar também. Você tem um material quase pronto, aí você coloca lá. Nós lançamos também agora, foi 3 materiais, foi esse ano passado. Que eram os materiais antigos do laboratório, a gente nem usava, um pessoal do Sul pegou, fez lá toda a seleção do IAPAR, né? E disse que os materiais foram muito bons, os produtores estão adorando lá no Sul do Brasil. E eles perguntaram, vocês têm problema da gente registrar o material para ficar aqui, mas a gente vai registrar como pré-melhoramento, porque a gente não quer que os produtores paguem, né? A gente quer ajudar os produtores. A gente não, só registra aí, a gente não quer nada, não. Aí põe o nome do FV, né? Caso, né, tenha alguma coisa, tudo. E aí os produtores usam lá, entendeu? Então, assim, você também pode fazer como um material pré-melhoramento, tá? Então, aí as etapas, né? Você vai protocolar o pedido, vai enviar a amostra, né? Vai endereçar, eles vão receber, né? Essas amostras são mantidas em câmera fria, faz o teste, eles crescem lá para verificar se o que você fala nos laudos, né? Faz sentido, se a cor de flor é aquela mesma, né? Se algumas coisas você tem que mandar em laudos, né? Teste de campo, essas coisas eles não vão fazer. E você é responsável por manter lá, tá? Então, por exemplo, tem esse banco de semente lá, essa semente fica lá. No momento que dura os 15 anos de proteção, a semente não vai durar. Passou 2 anos, ela, por exemplo, soja já não dura mais. Aí você tem que ficar mandando para lá, tá? Tem que manter aquela amostra viva caso futuramente seja necessário, tá? Aqui tá um pouco, né? Você vê que é um pouco desatualizado, né? Mas 2008, mais ou menos, que foi isso aqui, 2010. Mas aqui estão o Brasil, aderiu ao TRIPS, tá? Fez a lei da propriedade industrial em 96, e a gente vê que essa lei nossa é de 97, tá? Teve algumas atualizações depois, mas nada assim muito grande, não. A internalização, tá? De 78, aqui que o Brasil aderiu, tá vendo? A ata de 78, lei de sementes e mudas e a lei da inovação tecnológica. Bom, a base legal, então, eu vou passar um pouco rápido também, vai definir que o melhorista, como sendo a pessoa física que vai obter o material, tá? Quando o melhorista for um empregado, a cultivar deve ser de quem o empregou. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Olha só, quando você faz o pedido lá, quem faz o pedido é o seu patrão, a não ser que você seja o dono, né? Então, por exemplo, quando a gente manda um pedido, vou colocar o nosso exemplo, quem faz o pedido é o FV. Mas quem é o melhorista lá é eu, Newton, né? E as pessoas que trabalham com isso. Mas de quem que é a proteção? É da UFV. Por exemplo, nós fizemos essa pedido aí com o pessoal do IAPAR. De quem que é a proteção? Do IAPAR junto com o UFV, tá? Nós aparecemos lá como melhoristas, desenvolvedores, tá? Só para também ficar ciente disso. Na hora do preenchimento tem essa separação. Você só vai ser mesmo lá o dono do material
se você tiver feito e investido. Se você é uma pessoa terceirizada, né, se você é contratado, o material não é seu. Você desenvolveu aquilo com seu conhecimento, mas porque você foi pago para isso, tá? Então, de certa forma, estaria embutido no seu salário isso daí, tá? A proteção assegura ao obtentor direito à reprodução comercial do cultivar no território brasileiro. Assim, durante o prazo de proteção, fica vedada a terceira produção para fins comerciais, que é o que a gente já falou aqui. Então, se eu tenho direito, o direito é todo meu ali. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser com o material, exceto comercializar, tá? Agora, o uso do cultivar não fere o direito, que é o que a gente comenta aqui. O Breno pode pegar o material, fazer o que quiser com ele. No momento de lançamento, de comercialização, aí que é o grande problema, tá? Bom, então, para fazer o procedimento, envia todos os relatórios, envia a amostra viva, tudo isso vai ser avaliado lá no mapa. Geralmente demora um pouquinho, tá, gente? Então, não pode fazer com muita pressa. Aqui é onde que fica as coisas armazenadas, né? Então, cada amostra dessa daqui é de um processo que passa, né, de proteção, e lembrando que a própria pessoa ela é responsável por manter aquela amostra lá, o mapa, né? Se pegar aquela amostra lá, alguém falou que fez uma essencialmente derivada, ou alguém questionou a sua proteção, falando que você copiou alguma coisa, o mapa vai lá pegar a amostra enviada e vai fazer isso. Tá? A duração da proteção, então, aqui no nosso caso, 15 anos, tá? E se for espécies de árvores florestais, árvores ornamentais, 18 anos, tá? O titular pode fazer a renúncia, tá? Somente admitida se não prejudicar o direito de terceiro. Então, por exemplo, se a UFV que tiver uma planta lá e não quiser mais ela, ele pode simplesmente fazer a renúncia do direito. Mas, né, ninguém vai fazer isso. Então, aqui, ó, 15 anos para espécies em gerais, 18 anos para espécies e videiros. Então, desde que a Lei de Proteção de Cultivar entrou em vigor, muito se discute sobre a sua efetividade e abrangência, tá? A gente já comentou alguns pontos aqui. Um exemplo típico é a vulnerabilidade de espécies de plantas propagadas vegetativamente. Ou seja, como que você protege isso? Como é que você acompanha isso, né? Então, é um pouco mais complicado, né? Então, cultivares dessa natureza são altamente expostos ao uso indevido, dada a facilidade do método de multiplicação. E aí cai naquele ponto, para que você vai investir, né? Às vezes é até algo que dificulta um pouco o investimento, né? A pessoa investe, desenvolve um material e depois o pessoal vai lá e só copia, né? E às vezes não consegue manter, saber de onde que veio, então propaga-se muito mais facilmente, né? E o reflexo dessa situação pode ser constatado pela inexistência de programas privados de melhoramento de espécies com essas características, que não encontram no Brasil segurança para garantir resposta ao investimento. Ou seja, tudo isso porque o Brasil aderiu à ata de 78. Se tivesse aderido à ata de 91, teria sido muito mais rigoroso, né? Mas, por exemplo, para essas condições aqui seria sido muito mais fácil a questão de proteção, tá? Então, igual eu falei, foi uma questão de escolha do Brasil. Eles pensaram, vamos permitir cruzamento à vontade, desenvolvimento à vontade. É isso que vai gerar variabilidade na soja brasileira, que vai gerar, que na verdade foi o oposto, né? Na verdade, é exatamente o oposto, mas vai gerar variabilidade, vai desenvolver, né? Todo mundo vai trabalhar com material de todo mundo, o pequeno produtor vai ter mais acesso, mas pensou por esse lado, mas esqueceu que tem a questão de mudas, né? Espécies que são propagadas vegetativamente. Então, uma cultivar é essencialmente derivada, tá? Se ela for predominantemente derivada da cultivar inicial, tá vendo? Então, assim, se for muitos ciclos de retocruzamento, coisas desse tipo, então ela é essencialmente derivada. Ela tem que ser diferente, tá? Não adianta você falar, veio derivada disso, elas são iguais. Não tem uma novidade ali. Lembra que a novidade é o princípio básico, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação. Então, por exemplo, olha, você pegou uma planta e colocou um transgênico nela, ela é derivada. Porque ela é igualzinha a outra, você vai ter que mudar, às vezes, uma característica, e além disso, vai ter o transgênico ali dentro, tá? Então, para exemplificar aqui, quer ver? Olha só, acho que vai ficar mais fácil nos exemplos. Você tem uma cultivar A, obtida por um obtentor X. Ela não é derivada de nenhuma. Ótimo, o cara é dono desse material. Aí uma segunda pessoa vai lá e gera uma derivada dessa, utiliza basicamente ela para gerar uma nova. Então, ela é derivada de A, conserva as características de A, né, qualidade, produção, né,
Distingue-se de A, às vezes, uma cor de flor, né? Então, assim, ela é exatamente igual a A, produz bem, mas tem uma cor de flor diferente. Então, corresponde a cultivar A nas características essenciais, tá? Então, você tem que ter a autorização desse cara, porque senão seria muito simples. Olha, a Monsanto vai lá e faz um cultivar. Aí você vai lá e só muda a cor de flor e lança como novo. Ou seja, o que você desenvolveu? Você gastou dinheiro, recurso para gerar uma nova, com uma cor de flor diferente. Mas, sinceramente, você fez algum desenvolvimento novo? Você gerou uma coisa nova? Tem grande novidade ali? Não. Simplesmente fez uma cópia, tá? Com uma pequena mudança. Agora, se não, você utilizou a A e mudou um monte de característica, né? E gerou uma coisa diferente, mas ela foi base porque você achava que ela ia ser uma boa base para você, você pode gerar uma planta que não é derivada, tá? Vai depender muito disso aqui, ó. Derivada principalmente, né? Parece ser um pouco subjetivo, né, esses critérios. Muito subjetivo. Tanto que, para mim, qualquer tipo de retrocruzamento, uma vez, isso para mim já é derivado. E eu lembro de ouvir algumas pessoas falando, não, às vezes você faz 1, 2 retrocruzamentos, não tem problema, não. Será que, não sei se o senhor tem experiência com os Estados Unidos, será que é mais diferente, né? Totalmente diferente. Os Estados Unidos está na APTA de 91. Uma empresa jamais usa o material de outra empresa. Sem autorização prévia. Sem autorização. Porque lá pode usar marcador também para diferenciar, entendeu? Então, se uma empresa pegar que outra empresa está usando o material deles, problema grande. Processo. Não, passa o marcador molecular aí. Aqui não tem marcador, não. Você só fala, ficou de flor diferente. É igual o caso que eu comentei com vocês. Quando a gente fez aquela análise, eu comentei a história com vocês, que eu conversei com cada empresa, não, as duas são de derivado de pintado, inclusive as dois materiais vieram do mesmo, né, a mesma linhagem lá que a gente estava desenvolvendo. Só que na época, antes de eu conversar com esse cara, eu não contei essa parte para vocês. Assim que eu falei, gente, esses materiais estão tudo igual essa pintada da Embrapa aqui. Aí joguei no Google. Aí quando eu dei no Google, eu joguei no Google, primeiro pintar, não estava achando muita coisa. Aí eu joguei o nome desse material dessa empresa, aí eu vi um produtor falando, nossa, esse material ele é igualzinho pintado, mas ele é bem melhor. Eu falei, opa, tem coisa aqui. E quando eu conversei com o cara da empresa, ele confirmou para mim, entendeu? Então é um material que virou novo, mas era totalmente derivado do outro, né? Mas como tinha perdido o registro, não tem problema, tá? Mas se tiver o registro, não, é complicado. Aí olha aqui outro caso, ó. Essa não é derivada. Essa é derivada dessa que a gente viu, né? Então, olha só. Então, esse cara aqui, para ele comercializar esse material, ele tem que pedir autorização desse aqui, tá? Agora, e o Z? O obtentor Z. Digamos que ele gerou um material com base nesse, tá? É derivada de B. Conserva as expressões de A e distingue-se de A. Então, olha só. Esse aqui gerou uma derivada de A, mas é diferente. Essa derivou uma derivada dessa, mas conserva as características dessa. E aí, como é que ficam os direitos desse cara aqui? O seguinte, para ele comercializar, como ele utilizou essa, que é derivada dessa, ele tem que ter autorização dos dois. Olha como é que dificulta, tá? Então, se você tem um material que é derivado de 3 anteriores, você vai ter que ter autorização dos 3. Se ela for derivada de 5, você tem que ter autorização dos 5. Você tem autorização de um só, você tem que ter de um só, tá? Então, à medida que vai derivando materiais, você tem que estar sempre, né, tendo essas autorizações para comercialização, tá, gente? Para trabalhar, gerar novos materiais, não tem problema. Então, olha só, se o cultivar inicial A é protegido e o B é protegido, é abatido dessa daqui, então esse cara aqui, olha só, para o obtentor B comercializar o seu material, ele precisa da autorização desse cara aqui, tá? E para um terceiro comercializar um material desse, deve ter autorização desse e desse. Tá vendo? Então, a questão da derivação de materiais, apesar de não estar na ata de 78, foi levada em consideração. Que, de certa forma, isso é bom, porque aí você tem uma proteção maior, né, dos materiais. Então, por exemplo, ó, se o senhor Mévio estiver multiplicando e vendendo sementes de uma cultivar de arroz protegida sem a permissão, então, olha só, o cara está produzindo arroz sem permissão. Então, o senhor Cacheta poderá encaminhar uma denúncia para o Ministério da Agricultura de Leis, Sementes e Mudas.
e também processar judicialmente ele. Onde que entra isso? Vou colocar um exemplo para vocês, ó. Você tem, por exemplo, nós da UFV produzimos uma semente, a gente registra ela. Aí um produtor vai lá e está usando a nossa semente para produzir e vender. Mas ele não está pagando nada para a gente. Ou seja, se nós produzimos essa semente, né, a gente tem direito sobre ela. Ele não pode comercializar sem nos pagar royalties. Tá? Sem nos pagar, não é royalty o nome que utiliza, né? Sem nos pagar lá a proteção. Mas, na verdade, isso acontece muito. O próprio produtor tem lá a safra, aí ele não paga, porque assim, na verdade, você tem que imaginar o seguinte, quando que o produtor paga? Quando ele compra. Porque no momento que ele compra, lá já está tudo embutido. O preço da compra, mais a proteção, mais tudo embutido. Mas quando ele leva isso para o campo dele, dependendo da espécie, por exemplo, soja, você pode produzir um ano e no ano seguinte você guarda um pouquinho da soja para produzir de novo. Né? Então você não vai lá comprar de novo. Então, o que o cara faz? Não paga esses royalties, não paga esse valor. E aí, o que acontece? Você pode ir lá, o FV pode ir lá e fazer isso. Só que o FV vai? Não vai. Então, os materiais que são gerados, às vezes, por certas, por exemplo, empresas, universidades, principalmente, muitas vezes depende do produtor te pagar. Ah, eu usei seu material, tá? Vai e paga. Se não pagar, não paga. Que é o caso exato aqui. Ou seja, o senhor Mévio estava fazendo, mas ele não pediu autorização do Cacheta. Tá? Agora, como que funciona isso numa grande empresa multinacional? Ela tem pessoas que vai visitar os campos. Ela visita os campos, estima, e o cara falou, olha, você não me pagou, tá aqui. Dá um boleto para ele pagar. Tá? Então, inclusive, isso é uma coisa que prejudica, às vezes, os programas menores, né? Porque, às vezes, você produz um material, tem todo aquele gasto e você não consegue ter o retorno. Até Newton, que é meu parceiro, fala comigo, Max, a gente tem que cobrar no momento de desenvolver. Então, quando a empresa procura a gente cobra para desenvolver, porque depois que lançar, tipo assim, não é que a gente lançar um material aí que, digamos, que a gente acerte a mão, arrebenta o material, todo mundo quer esse material. Ninguém vai ficar pagando para a gente, tá? A gente tem que ganhar no desenvolvimento, né? Não depois. Estou falando que todo mundo tem que fazer isso, estou falando no nosso caso, né, que a gente tem feito. Tá? Então, o agricultor que compra semente determinada a cultivar de trigo para o cultivo está colhendo grãos, caso destine a produção para uma indústria ou sementes, reutilizar o produto colhido para nova plantio. Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 10 da LPC, é permitida a utilização de material propagativo oriundo de aquisição legal, desde que em âmbito doméstico. A avaliação começa no momento em que o material é vendido. Então, ou seja, só resumindo aqui, se você compra um material, paga tudo certo, traz para você, beleza. Você pode plantar novamente esse mesmo material com o que você produziu? Sim, quantas vezes você quiser. Você pode trocar material? Sim, quantas vezes você quiser. No momento que você comercializar, você só pode comercializar aquilo que você pagou. Se você pagou no primeiro ano, produziu, guardou parte, comercializou parte, a parte que você guardou, você não tem mais direito. Isso aqui você está ilegal. Você só pode, não está ilegal, né? Você está com aquele material que você pode trocar, você pode plantar, pode utilizar. Mas se você multiplicar novamente e tentar vender, você está ilegal. Tá? Então, a lei é dessa forma que funciona. Tá? É basicamente no momento da venda. Tá? O que você faz antes, o POV lá, a ata de 78, não tem problema, e é como o Brasil adota. Tá? E para finalizar, tá? Que é o último slide aqui, tem a questão também do exemplo de produção de híbrido. Nesse caso, isso é uma grande vantagem, porque, por exemplo, quando você usa a linhagem materna, paterna para produzir o híbrido, você evita esse problema de pirataria, né? Porque o híbrido, na verdade, é o seguinte, quando eles plantam aquela semente, ela vai muito bem. Mas se o produtor guardar para plantar novamente, a semente vai segregar e não vai ter uma boa produção, tá? Então, isso, de certa forma, é bom para evitar esses problemas. Mas, no caso, por exemplo, de soja, feijão, esse tipo de coisa, não tem como evitar, tá? E você pode fazer a proteção, tá? Dessa linhagem ou dessa linhagem. Então, por exemplo, a pessoa tem uma boa linhagem materna, tá? Ele protege ela, para evitar que uma pessoa só tenha a paterna e faça um híbrido, tá? Então, a proteção pode ser aqui, aqui e aqui. Você pode ter proteção nos 3 pontos, tá certo? Bom, gente, eu não vou falar desse resumo. Basicamente é isso. Quero saber, assim, como eu disse, não é uma aula que nós vamos entrar em todos os detalhes, é mais um conhecimento geral, para vocês entenderem o seguinte, olha,
Depois que você faz uma planta engenheirada, você precisa registrá-la. No caso do Brasil, você vai utilizar a Lei de Proteção de Cultivares. Se for um transgênico novo, tá? Aí você tem que entrar com a papelada, né, na CTN Bio. Primeiro você vai ter que fazer os testes lá para verificar. Você vai ter que ter as autorizações da CTN Bio para você poder cultivar na casa de vegetação e depois no campo. Beleza, conseguiu esses testes, você fez todos os testes, aí depois você vai para a parte do registro do cultivar aqui, tá? E aí no registro do cultivar, você vai ter que seguir essas leis. Você tem 1 ano para você fazer o pedido, você tem 15 anos de proteção e tomar cuidado, porque se ela for uma planta essencialmente derivada, você vai ter que pedir autorização para você utilizar. Dúvidas? A transgênica ela vai passar por um processo adicional, né, de regulamentação. Adicional, exatamente. Mas porque ela tem naquele artigo anterior, a gente teve toda aquela discussão. Aquela discussão é tudo CTN Bio. Discussões gerais, né? Alergenicidade, se funciona, se produz, se contamina o meio, problema no meio ambiente, cruzar com espécies, né, relacionadas. Isso aí é tudo CTN Bio, né? A gente falou de modo geral, né? Não trouxe... Aqui eu estou fazendo, depois que já tem tudo isso, você tem uma planta, como é que você registra? Assim, entra no mapa, faz a solicitação, manda os testes, aí você mostra se ela é diferente, se ela não é diferente, tem que dar um nome próprio, e é isso. O CTN Bio ele não reconhece, por exemplo, uma planta editada geneticamente como dentro do grupo transgênico, né? Desde que seja edição por quebra única, né? Você faz a quebra única num local, uma quebra, a princípio, não vai ser, não aceita. Okay. Deixa eu tentar entender esse negócio da quebra única. Então eu desenhei lá para um único gene. Então, a única quebra ali está se referindo a um único local que vai ser clivado. Isso. Quer ver, ó? Então, por exemplo, se for... eu editei 2 genes por edição gênica. Aí já vai entrar dentro da... Não. Isso não, Breno. Deixa eu colocar aqui para você. Ainda estou um pouco confuso em relação a isso. Eu tenho um DNA aqui. Tá vendo? Se eu faço uma quebra aqui, o que acontece com esse DNA? Ele vai ficar assim e assim. O que o mecanismo da célula vai fazer, Breno? Segundo o que a gente estudou. Vai ligar isso. Vai pegar e vai voltar isso. E aqui pode aparecer um erro, que você seleciona e segue para gerar uma planta editada. Não é isso? Isso aqui é o tipo 1. O tipo 2, você tem um DNA, você faz um corte aqui, um corte aqui. Aí o que acontece? Você tem isso e você tem isso. Tá? O que vai acontecer? Você espera, por exemplo, que isso se ligue aqui. Ou você espera que ao fazer um corte também você insira uma coisa nova. Aí seria mais complexo. Você pode abrir uma vez só e inserir uma coisa nova. Isso daí também é transgenia. Vai ser considerado transgenia. Mas vamos só na edição simples, né? O que acontece? Às vezes, na hora de ligar, isso aqui pode se ligar normal, voltar com edições, tá? Ou isso daqui pode simplesmente ligar e sobrar um pedacinho, que é o pedaço que você tirou. Isso aqui é o tipo 2. Isso aqui vai ser transgênico. Porque isso aqui não é muito natural. Quebra de dupla fita do DNA é um processo natural, é algo que acontece naturalmente. Agora, quebrar 2 vezes ao mesmo tempo em sequências próximas, que gera uma deleção, isso não é normal. Quebrar 2 vezes ou mesmo uma vez e inserir um material novo, isso não é normal, isso naturalmente é difícil de acontecer, a probabilidade é baixíssima. Então, tudo isso que a probabilidade é muito baixa de acontecer, todas são baixas, na verdade, né? Mas que assim seria quase impossível de acontecer esses casos aqui, isso daí vai ser considerado transgenia. Esse aqui não, esse aqui pode ser considerado uma mutação que poderia, ao longo de muitos anos, aparecer. Deixa eu tentar entender. Se tipo 1, por exemplo, se houver inserção de um par de bases, então ainda fica do tipo 1 ainda. Fica do tipo 1. Então a inserção ou deleção para um par de Porque bases. essa inserção foi de erro da maquinaria celular, algo comum, entendeu? Pois é, por exemplo, Por exemplo, se acontecer uma deleção aqui nesse tipo 2 de 7 pares de base, então já vai ser considerado transgenia. Sim, porque você fez 2 cortes. Esses 2 cortes não é normal. A probabilidade de acontecer 2 cortes na mesma região, entendeu? Isso não é normal, entendeu? Não é algo que vai acontecer facilmente. Se você quebrar a fita de DNA uma vez, ok. 2 vezes, complicado. E ainda inserir alguma coisa, desde que seja um erro de inserção. Por exemplo, lembra da maquinaria? A maquinaria celular, às vezes, insere alguma coisa, um erro. Aí tudo bem.
Uhum. Agora, você inserir, você coloca um gene ali dentro, né? Você lembra que a gente estudou que isso é raro ainda, não tá fácil em plantas. Mas isso é transgênico. Por exemplo, eu desenho um RNA guia para um determinado gene, para ele clivar. Então, a própria maquinaria, ela pode inserir ou adicionar par de base. Sim. Isso vai truncar aquela proteína. Tudo bem, sem problema. Isso é tipo 1. Ah, tá. Então, agora, se você faz assim, tipo 1 aqui, tipo 1 aqui, tipo 1 aqui, tipo 1 aqui, tipo 1, tudo isso é tipo 1. Tudo não tem problema. A planta é editada, ela não é transgênica. Peraí, a tipo 2 vai ser transgênica quando eu inserir também um DNA exógeno para recombinação. Também. É um pouco confuso, mas acho que eu estou entendendo. Tá? Você pensa o seguinte, olha, as edições mais simples, então facilita assim, ó. As edições mais simples, elas não vão ser consideradas transgenismo, vão ser consideradas plantas editadas. As complexas vão ser mais, né, as mais difíceis de acontecer, elas serão consideradas transgenismo. Tá? Então, ou assim, se você fez 2 cortes próximos, tá? Porque às vezes fala 2 cortes, isso aqui você pode pensar, mas tem 4, Max, tem 5 cortes aqui. Não, 2 cortes próximos, dentro do mesmo gene. Aí sim é transgenia. Isso é transgenia. Entendi. Então, isso é porque eu estou pensando, não vai ser considerado transgenia, porque vai ser o nocaute de um gene. De um gene, de outro. Não vai ter problema. Então, o próprio sistema de reparo, ele pode ser tanto por homologia ou por sequenciação homóloga. Isso, né? Exatamente. Isso é o próprio mecanismo natural, né? Que eventualmente acontece a quebra, né? E às vezes a célula repara e pode inserir ou adicionar par de base. Sim. Eu acho que pronto, tirou minha dúvida sobre esse tipo 1 e esse tipo 2. Beleza? Mais alguma dúvida, alguém? Não? Bom, vou encerrar a gravação que a gente fala só mais umas coisinhas do trabalho aqui, peraí.